Tá, então já tá gravando. Meu café acabou. Então essa é a aula 1 do curso de Sinais e Sistemas. Toda aula eu vou colocar o número da aula para facilitar a sequência depois, tá? Então essa é a aula 1. E, obviamente, é uma introdução ao curso, né? Então 0383, Sinais e Sistemas. Para quem estiver assistindo esse vídeo no futuro. E hoje é dia 19 de outubro. De agosto, né, professor? De agosto, isso. Eu vou pagar, tá, gente? Então, eu tô colocando aqui só para ajudar eu mesmo a depois colocar isso no YouTube. E também para organizar a sequência lá no Disciplinas, lá no Moodle. Então, 19 de agosto, primeira aula. Eu vou começar a aula com o apanhado geral sobre a disciplina, do que ela trata, tá? E eu vou fazer uma espécie de sumário do conteúdo. Vamos começar com o sumário, porque a gente pode discutir o mapeamento do curso em cima dele. Então, o curso é dividido em 3 partes, sendo que a última parte é a menor. Então, a parte 1, nós vamos ver sinais. E aí isso vai envolver função impulso. Aliás, acho melhor eu ia pular a revisão, mas melhor colocá-la aqui. Nós vamos começar com uma revisão de álgebra, já na aula de hoje. Eu já explico por quê, tá? Revisão de álgebra linear. Aí nós vamos ver sinais. Então aí aqui vai ser função impulso. Convolução. E transformada de Fourier. Depois nós vamos ver sistemas. Aí vai ser propriedades. Aí nós vamos focar em sistemas lineares, invariantes no tempo. E aí, finalmente, nós vamos ver a parte principal do curso, que é representação em frequência. E por último, nós vamos ver brevemente uma introdução à transformada de Laplace. Então, são 3 partes, essa parte é
relativamente pequeno, porque eu sei que vocês veem transformada de Laplace em outros cursos, eu não quero dar sobreposição de ementa. Então, o principal intuito vai ser conectar a transformada de Laplace com a transformada de Fourier, ver qual a relação das duas e por que não basta, às vezes, transformada de Fourier, por que às vezes você tem que invocar a transformada de Laplace. Então, isso aqui não deve tomar mais do que 2 aulas. Em termos de aula, o grosso está aqui. Em termos de objetivo, o principal é vocês entenderam o que é uma representação em frequência. Ok? Então, qual que é o intuito do curso? Aonde ele se encaixa? Mais para frente, depois que a gente terminar a revisão de álgebra, eu vou definir de maneira um pouco mais cuidadosa o que é um sinal. Mas você já deve imaginar que um sinal é um padrão, uma variação de alguma coisa que carrega informação. Então, geralmente, esse padrão é alguma coisa variando em relação a outra coisa. E a outra coisa, geralmente, é ou tempo ou espaço. Então, voz, por exemplo, é um sinal sonoro, né? Então, varia no tempo. É uma vibração espacial que varia no tempo. Um texto, por exemplo, também é um sinal. Aí é um padrão que varia no espaço, né? Tipo, o que está na lousa é um sinal e o eixo que você tem aqui é bidimensional, você teria um eixo X e um eixo Y, e a informação estaria no eixo Z, que seria as letrinhas, tá? Você pode pensar escrita nesse sentido. Quem for fazer curso de processamento de imagens, por exemplo, vai tratar a imagem como um sinal que é função do espaço. É um sinal bidimensional, né? A função de x e y. E as mesmas ferramentas teóricas que a gente aprende nesse curso vão ser aplicadas também no curso de processamento de imagens. Mas a gente vai focar em sinal variante no tempo, porque é unidimensional, mais fácil de entender. E uma vez que você entendeu a unidimensional, passar para bidimensional é tranquilo. Na nossa prática é sempre tempo ou espaço que o sinal varia? Tem outra possibilidade? Pode até ter, mas nenhuma vem à minha cabeça nesse momento. Não é o comum, né? Não, geralmente, até no contexto de engenharia elétrica, você está interessado em espaço e tempo, né? Em grandezas físicas. Que mais? Tá, então, do que se trata o curso? A gente vai começar estudando sinais e nós vamos, na verdade, estudar maneiras diferentes de representar um sinal. E aqui que entra esses dois itens, função impulso e transformada de Fourier. A gente vai ver que são 2 jeitos diferentes de representar um sinal. Em outras palavras, isso são 2 bases algébricas distintas que você pode usar para representar um sinal. Então, a ferramenta matemática que a gente vai usar é a de álgebra linear. Eu geralmente começo o curso dizendo que sinais e sistemas poderia chamar álgebra 2, porque é uma extensão do que vocês aprenderem em álgebra linear. Em álgebra linear, vocês estudaram representação de vetores. Vetores, no primeiro encontro com álgebra, são objetos que têm dimensão discreta, né? Tipo, o espaço euclidiano pode ser unidimensional, ou bidimensional, ou tridimensional. Lembram disso? Sim. Então, você vai ter, por exemplo, no espaço tridimensional, 3 vetores base, né? A diferença disso, para vocês aprenderem álgebra, para o curso de sinais, é que o nosso espaço, ele é agora infinito. Um sinal, a gente vai ver que faz parte de um espaço cujo nome oficial é espaço de Hilbert, ou espaço de funções, aonde, em vez de ele ter 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5 dimensões, ele é infinito no sentido que você precisa de um contínuo de funções base para representar eles.
E aí que entra essas duas representações. São duas bases diferentes para representar esses sinais que vivem nesse espaço contínuo e ou infinito. E o meu principal objetivo na primeira parte do curso vai ser fazer vocês conectarem as duas coisas. Conectar o que vocês aprenderam em álgebra com esse novo espaço, que é o espaço de funções. Mas as ferramentas algébricas são as mesmas. Então, por exemplo, nós vamos definir o produto escalar, igual vocês aprenderam em álgebra, e vamos definir o produto escalar aqui. E eu espero que vocês enxerguem que, na verdade, é a mesma coisa. Mas em vez de uma soma aqui, você vai ter uma integral aqui. Por quê? Porque não é mais discreta, é contínua. Entenderam? Como que esses conteúdos vão conversar com a álgebra? Tá. Aí, uma vez que a gente fizer isso, nós vamos passar para sistemas. O que são sistemas? São coisas que modificam sinais. Por exemplo, um circuito é um sistema. Quando você tem, por exemplo, uma antena emitindo um sinal eletromagnético, o próprio meio onde o sinal se propaga é um sistema, porque o meio muda o sinal. Então, esse é um exemplo, outro exemplo de sistema. Um sistema pode ser algo que vai melhorar o seu sinal. Um circuito equalizador, por exemplo. É algo que vai, um filtro, vai melhorar o seu sinal. Ou pode ser uma coisa que, você, por alguma razão, você tem que fazer o seu sinal passar por isso e que vai deteriorar o seu sinal. Por exemplo, a propagação no meio, como eu acabei de falar com antenas. Então, o sistema pode ser tanto vantajoso como desvantajoso, mas ele é alguma coisa que modifica o sinal. Ok? E ele também tem o seu objeto algébrico. Enquanto o sinal é o vetor, o sistema é a matriz, é o operador. Do mesmo jeito que um operador em álgebra linear, que é representado por uma matriz, transforma um vetor em outro, um sistema transforma um sinal em outro. Entenderam? Beleza. Aí nós vamos começar estudando propriedades gerais de sistemas, e aí depois nós vamos focar em sistemas que satisfazem duas propriedades importantíssimas ao mesmo tempo: linearidade e invariância no tempo. Quando o sistema satisfaz essas duas condições, ele admite uma representação em frequência, que é uma ferramenta extremamente poderosa em análise de sistemas. E o principal objetivo desse curso é vocês entenderem da onde que vem a representação em frequência, por que isso é tão importante e como é que isso vai revolucionar a vida de vocês. Vocês, antes de saberem representação em frequência, são um, depois são outro, são pessoas mais iluminadas. O que é representação em frequência? Bom, antes de eu passar no geral como que isso vai ser manifestado na prática, é bom eu reforçar que, apesar de representação em frequência só ser válida para sistemas que satisfazem essas duas condições, é importante eu ressaltar que essas duas condições são satisfeitas em uma classe enorme de sistemas. Por exemplo, circuitos elétricos satisfazem essas duas condições. Circuitos eletrônicos com transistor, diodo, não satisfaz essas duas condições porque eles não são lineares. Mas mesmo esses sistemas, você geralmente trabalha num regime que ele aproximadamente é linear e aplica essa técnica para analisar o sistema. Então, mesmo quando ele não satisfaz essas condições, você dá um jeito de forçar a mão para ele satisfazer. Por quê? Por causa do poder dessa técnica não só de te permitir entender o que o sistema está fazendo, como de prever o comportamento dele e poder construir o sistema que vai te dar o comportamento que você quer. Estão comigo? Estamos sim. Conta uma coisa para mim aqui, que depois da pandemia eu me perdi completamente com o que vocês fizeram, o que vocês não fizeram. Teve algum curso de laboratório, mesmo que
mesmo no spline? Teve, mas foi tudo pelo computador, obviamente, né? Então, Física 1, Física 2, Laboratório de Química, são os dois principais, eles praticamente gravavam as práticas, mostravam como que tirava as medições, mandavam as medições para a gente e a gente elaborava os relatórios e fazia os cálculos que a gente tinha que fazer. Mas teve algum laboratório que teve circuitos? O laboratório de medida de circuitos foram dois professores praticamente que deram aula, foi o Melo e o Bem-vindo, e eles atuaram de forma bem diferente. Assim. Mas vocês, pelo menos no computador, vocês fizeram alguma coisa, colocar um sinal na entrada de um circuito e medir a gente usou depois o osciloscópio, acho que foi a última coisa que a gente fez, de mudar a frequência e analisar as ondas, mas foi tudo assim, o professor fazia a prática na aula e filmava com uma webcam. Tá, então eu vou contar uma coisa para você extremamente interessante. Eu vou usar circuitos como exemplo, mas isso é válido para qualquer sistema linear invariante no tempo. Então é válido não só em engenharia, mas também em física. Aliás, a ferramenta matemática que a gente estuda em sinais e sistemas é, na minha opinião, a mais importante, tanto em engenharia elétrica quanto em física. É a mais útil e mais relevante. Então, vamos supor que você tenha Eu vou usar, nesse curso eu uso muito como exemplo um circuito RC, mas o que eu vou falar serve para qualquer circuito elétrico, que tem só capacitor, resistor e indutor. Então vamos supor que você tenha um circuito, eu vou colocar RC para ficar mais palpável. Você tem um resistor e um capacitor. E aí aqui você tem uma tensão de entrada. Esse aqui é o seu sinal de entrada. Vamos supor que você pega o seu sinal de saída aqui. Se um dia você tiver a oportunidade de estudar esse circuito, você vai ver que, como de maneira geral, se você põe uma forma de onda na entrada, na saída sai outra forma de onda. Se você põe uma forma de onda triangular na entrada, na saída é outra forma de onda. Por exemplo, se na entrada você colocar uma onda quadrada, assim, na saída, vocês devem ver isso em circuitos elétricos, você vai ter uma sequência de mini exponenciais, algo assim. Você vai ver algo mais ou menos assim. Nossa, que desenho ruim. Tinha uma coisa parecida em sistemas digitais, com isso. Ah, por causa de conversores? Era dos monoestáveis. Timer 55, acho que é 555. Eu tô tentando desenhar aqui mais ou menos, mas é alguma coisa assim. Não é a mesma função. Isso aqui é uma combinação de exponenciais, isso aqui é uma onda quadrada. Então isso não é nada surpreendente, né? Eu acredito. Agora, o que é altamente surpreendente, mas muito pouco enfatizado, e que eu gostaria de enfatizar bastante, é que em qualquer sistema linear invariante no tempo, por exemplo esse, se você colocar uma onda senoidal na entrada, não importa qual é o circuito, não importa qual é o sistema. O sistema pode ser um circuito elétrico, o sistema pode ser um oscilador harmônico, que vocês viram em física. Qualquer coisa que seja linear e invariante no tempo. Vários sistemas são. Se você colocar uma onda senoidal ou cossenoidal na entrada, é garantido que na saída vai ter uma onda cossenoidal e uma onda senoidal. Por quê? Porque sistemas lineares invariantes no tempo conservam frequência. Anota aí no seu caderno. O objetivo desse curso é eu entender por que se eu coloco um senoide na entrada de um circuito linear invariante no tempo, é garantido que a saída também é uma senoide. Só muda a amplitude e a fase, mas continua sendo uma senoide. Em outras palavras, por que um sistema linear é invariante no tempo conserva frequência? A resposta em frequência é uma formulação matemática dessa propriedade. Então, o meu objetivo é que no final do curso vocês consigam responder essa pergunta.
E o objetivo de vocês é conseguir responder essa pergunta no final do curso. Entenderam, pessoal? Beleza. Eu vou explicar isso lá no finalzinho, tá, Letícia? Lá depois da primeira prova. Mas, assim, um sistema que é invariante no tempo, para você ter uma ideia, é um sistema onde os componentes dele não mudam. Por exemplo, se o resistor é o mesmo durante a passagem do sinal, e o capacitor também, se a resistência e a capacitância não mudarem enquanto o sinal está passando, ele é invariante no tempo. Vamos supor que tem um sistema massa-mola. Se a massa e a mola são as mesmas, enquanto a massa está oscilando, ele é invariante no tempo. Mas se os componentes em si mudarem, aí ele não é mais invariante no tempo. Vamos supor que você está passando o sinal, o seu resistor começa a esquentar, e a resistência muda enquanto está passando o sinal. Aí ele não é mais invariante no tempo. Quem foi que me perguntou? Letícia? Professor? Oi. Isso, Letícia. Dá para responder, por favor? Responder não. Repetir, por favor, a pergunta que é o objetivo do curso? O objetivo do curso é vocês entenderem. Eu formulei a mesma pergunta de duas maneiras. A maneira 1, por que se eu coloco uma senoide na entrada de um sistema que é linear e invariante no tempo, na saída é garantido que vai ter uma senoide. Vai mudar a fase e vai mudar a amplitude, mas vai ser uma senoide. Só senoides, ou senoide e cossenoide é a mesma coisa, tá? Só muda a fase. Mas só essa forma de onda que tem essa característica, que ela é conservada, ela não muda. Por quê? Eu vou ensinar vocês o que a forma de onda senoidal tem de tão especial assim. Essa foi a formulação 1. A formulação 2 da mesma pergunta é: por que sistemas lineares invariantes no tempo conservam frequência? São dois jeitos de fazer a mesma pergunta. E inclusive, eu quero que vocês entendam por que esses dois jeitos correspondem à mesma pergunta. São logicamente equivalentes. Esclareceu o aluno que perguntou? Sim, professor. Não te parece estranho isso? Ou no mínimo meio sobrenatural? Que tem uma forma de onda que o circuito não mexe com ela, sendo que todas as outras ele altera? Escolhida por Deus. Pois é, vocês vão entender por que isso acontece, tá? Bom, eu espero, né? É o meu objetivo aqui, conseguir ensinar isso para vocês. Quando a gente estudou circuitos triplos 1, circuitos de excitação senoidal, de corrente alternada, a gente só usou fontes de corrente alternada com onda senoidal. Ótimo comentário, que é extremamente relevante para o nosso curso. Qual é o aluno que conversou comigo agora? Como você chama? Sou eu, Matheus? Matheus. Então, o Matheus acabou de dizer que no curso de vocês, de circuitos, vocês só estudaram fonte senoidal. Mas vamos supor que acho que todo mundo aqui imagina que, geralmente, a aplicação de um circuito é para uma entrada qualquer. Vamos supor que você quer fazer um circuito que é um equalizador de música. Você não quer que a sua entrada seja senoidal, certo? Você quer que a sua entrada seja a sua música. Ou você está fazendo um filtro para tratar um sinal que vem da internet, por exemplo. Você não quer que o seu sinal seja senoidal, você quer que o seu sinal seja lá o que for que o seu site está enviando. Se, na maioria esmagadora, 99,999% dos casos, a gente está interessado em entradas que não são senoidais, por que cargas do Águas vocês fizeram um curso inteiro de circuitos admitindo só entradas senoidais? Alguém Pode gostaria transformar qualquer entrada em uma soma de entradas senoidais. Exatamente. Porque a entrada senoidal, ela é uma base para qualquer entrada. A entrada senoidal é a base de Fourier.
Então, nós vamos ver nesse curso que um sinal qualquer pode ser decomposto com uma soma de senoides. Essa é a transformada de Fourier. Então, se você tem informação sobre o comportamento do sinal quando a entrada é senoidal, você tem informação do comportamento do... Perdão. Se você tem informação sobre como o sistema se comporta quando a entrada é senoidal, você já sabe como ele se comporta para qualquer entrada. Porque essa entrada é composta de somas de senoides. Mas é óbvio que isso só é válido se o sistema for linear. O que é um sistema linear? É um sistema que, se você entra com duas entradas, ao mesmo tempo, a saída dele é composto pela saída de cada entrada individualmente. Então, essa história de entrada senoidal só é útil se o sistema for linear. E nesse curso vocês vão entender que o fato da ondas senoidais se manterem, serem conservadas no sistema, tem a ver também com o fato dela formar uma base. Ela não é, uma coisa não é idêntica à outra, mas tem uma conexão entre elas. Então essa é um dos principais elementos que a gente vai aprender nesse curso. Aí vocês vão ver que, na verdade, esse aqui é um curso de EDO também. Quando vocês fizeram... Vocês já fizeram EDO? Já. Já. Então, vocês aprenderam técnica de solução de equação diferencial usando transformada de Laplace, eu acredito? Aprendemos no final Sim, do curso, professor. Pois é, vocês vão ver que o nosso curso, para a miséria do Arthur, se resume a isso. Mas eu vou tentar ensinar para vocês por que da onde que vem a técnica e tudo mais. Vocês vão ver que ela é nada mais, nada menos do que uma transformação em uma base de autovetores. E a resposta em frequência é o espectro de autovalores. Então é só álgebra. Então, Arthur, começa a alongar aí que o seu trauma aí com o EDO vai voltar um pouquinho nesse curso. Eu vou tentar fazer o possível aqui para suavizar o impacto. Mas, geralmente, os alunos não consideram sinais e sistemas um curso difícil, não. Alguém parece que fez alguma pergunta no chat aí. Deixa eu abrir aqui, já que eu não estou escrevendo. Não fez não, né? Não, alguém me chamou então? Parece que eu ouvi alguém me chamar. Alguém me chamou e eu não atendi? Acho que não, professor. Acho que não. Professor, Oi. não fui eu que chamei, mas já aproveitando a deixa. Hum. Então a gente vai, por exemplo, esse sinal VS não é uma senoide. Se esse aqui for uma senoide, esse aqui é uma senoide. Mas é uma mistura de exponenciais. Aí a gente vai transformar isso em uma senoide? Uma senoide é uma soma de duas exponenciais. O que não com a entendi, mesma desculpa. frequência, né? Uma senoide é a mistura de... Duas exponenciais com a mesma frequência. Por exemplo, cosseno de 2π. Não, vamos colocar aqui o mais simples. Cosseno de θ não é igual a e elevado a i θ mais elevado a menos i θ sobre 2. sim. É o mesmo θ com sinal trocado. Então, se isso aqui tem frequência f, ele é uma composição de duas frequências f menos f. Tá. Entendeu? Okay. Então, a gente diz que isso aqui é uma frequência pura, apesar de ter a componente positiva e negativa. Então, assim, a senoide, quando eu falo senoide, você pode entender que eu também estou falando da exponencial, entendeu? Ok. Por causa disso. Então, se tiver uma senoide na entrada, vai ter uma senoide na saída. Ok. Obrigado. Inclusive, eu vou usar circuitos elétricos como exemplo de aplicação, tá? Para conectar bem aí com o curso que você faz. Então, depois que a gente aprender a resposta em frequência, eu vou dar um exemplo de aplicação que vai ser circuitos elétricos. E aí eu vou tentar ensinar para vocês como que a teoria de fasores e impedância
conecta com essa representação em base de autovetores que a gente vai ver quando for ver resposta em frequência. Professor, isso é um cosseno hiperbólico, não é? Não. São cossenos só. O cosseno hiperbólico, isso aqui é real. Não tem o I. Entendi. E a gente põe um H aqui. Esse aqui é um cosseno normal. É aquela que sai quando alguém está tocando de roda no círculo. Ok? Deu para entender, gente? Onde estamos, onde queremos chegar, como conversamos com outros cursos de engenharia elétrica? Parece legal a matéria. Na minha opinião, é a mais importante. É um curso de matemática, né? Antes de mais nada, é um curso de matemática, mas é a ferramenta principal matemática, tanto em física quanto em engenharia. Então, eu vou fazer o possível aí para conseguir conectar o curso com os outros que vocês fazem, principalmente EDO e circuitos elétricos, tá? Mas é claro que, como eu já falei, você pode entender sinais e sistemas como sendo álgebra linear 2. Então, nós precisamos ter uma base sólida de álgebra. Então, eu preciso começar o curso com uma revisão dos principais conceitos de álgebra que nós vamos precisar para o desenrolar da matéria. E tem, inclusive, um elemento, ele não é complexo, mas essa palavra teve duplo sentido agora. Ele não é complicado, mas ele geralmente é uma novidade para os alunos, que é o fato de que a gente precisa trabalhar com coordenadas complexas. Então, tem uma propriedade a mais que eu tenho que introduzir, provavelmente ainda hoje, que vocês têm que tomar cuidado aí para não bagunçar. Certinho? Beleza. Certinho. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta sobre o mapeamento do curso? Professor, você passou os 2 módulos, né, de sinais e sistemas, vai ser um para P1, um para P2, você sabe já como que vai ser a divisão para as provas ou ainda não? Eu tentei, lá na hora que a gente fez o agendamento, colocar P1 para não ter muita coisa além da revisão de álgebra. Mas é capaz que um pouquinho aí de função impulso deve cair na P1. Mas isso varia um pouco com o ritmo da aula. Mas a ideia seria a P1 ser focada na revisão de álgebra, a P2 ser predominantemente sinais e a P3 sistemas, junto com transformadas de Laplace. Perfeito, então. Obrigado. Okay? Não é uma divisão Sim, abrupta, entendi. tá? Rígida, né? Entendi. A fronteira não é bem definida, tá? Mais alguma coisa, gente? Vocês estão fazendo circuitos elétricos ou já fizeram? O aluno que falou que fez é do perfil? A gente está fazendo circuitos 2 agora, professor. Então vocês já fizeram circuitos 1? Em circuitos 1 vê capacitância, indutância e impedância? Vê circuito RLC. Tá. Bastante. Isso é o começo do curso, professor. Então ótimo, porque aí vocês podem conectar com o que vocês já conhecem, fica mais fácil. Ok, ótimo. Podemos começar então com a nossa revisão de álgebra. Por favor. Tô escrevendo no meio da lousa, não vai caber, né? Bom, gente, esse começo do curso, revisão de álgebra, não é bem um show do Pink Floyd, então vocês vão ter que ter aí um pouco de paciência, tá?
Aguenta as pontas que vale a pena. Eu vou partir do princípio que vocês fizeram álgebra, vocês foram felizes, mas assim, que vocês não estão lá muito confortável. Tipo, 4 meses de namoro, vai conhecer os pais, entendeu? Esse nível aí do que eu tô assumindo. Mas assim, coisas tipo o que é um vetor, mais ou menos eu vou ter que assumir que vocês conhecem, senão nós vamos passar um tempão aqui definindo coisas e aí não vai dar muito certo. Nós vamos se perder no curso. Então, assim, acredito que todo mundo sabe o que é um vetor, né? O que é um vetor, vocês sabem. É tipo, você conhece o nome dos seus sogros, né? Acho que um vetor todo mundo conhece, né? Que é tipo uma setinha. Eu espero que eu conheça. Ele não é uma setinha, tá? Sim, A ele tem setinha é um módulo, exemplo de um direção, vetor. sentido, sim. Isso, mas ele é um exemplo de um vetor. Então, É um elemento do espaço vetorial que segue aquelas propriedades lineares, né? isso, exatamente. Você define o espaço, que é o universo lá onde mora o seu vetor. Então, o espaço é a casa, o vetor são os habitantes. E eles têm que satisfazer alguns critérios. Do tipo, você soma 2 vetores, tem que ser outro vetor, multiplica por um escalar, continua sendo um vetor. Estão lembrando disso? Sim. Sim. Tem umas regrinhas Sim. formais. Eu quero passar por cima delas, tá? Não Ainda bem. quero voltar nelas, não. Elas são Fazer a meio lista. óbvias, né? E demora demais para pôr isso muito formal. Então, eu vou começar com um pouco de notação. Nós vamos chamar o vetor de uma letra, ok? E a boa e velha flechinha em cima do vetor. Essa notação foi a que vocês usaram em álgebra? Sim. Então, Sim. se tem a flechinha, é vetor. Se não tem, é escalar, ok? Essa notação, ela é meio quinta série, sinceramente. Tem uma notação muito mais bonita, elegante e super 10, que é chamada notação de Dirac. Ou Dirac, eu nunca lembro. Acho que a pronúncia certa é Dirac. Que é em homenagem ao físico Paul Dirac. Já ouviu falar dele? Sim. Já. A gente viu alguma coisa parecida em DO, Ah, ótimo. com esse nome aí. Excelente. A Aí- gente viu, acho que era a função de Dirac, alguma coisa Delta assim. de Dirac. Ah, não. Delta de Dirac. O delta de Dirac é outra história. É o mesmo Dirac. O delta de Dirac é sinônimo de função impulso. A função impulso que eu falei, que é o primeiro item que nós vamos ver, é o delta de Dirac. Ok? Ah, legal. Ah, tá. É o Então, mesmo beleza. Dirac. Isso não é a principal coisa que ele fez na vida, né? A principal coisa que ele fez foi criar uma teoria quântica que fosse compatível com a teoria da relatividade geral. Ele é o pai da mecânica quântica relativística. Mas aí, a gente pega umas rebarba dele. Então, além da função de Dirac, que é outra história, tem a notação de Dirac, que é essa aqui. Eu vou fazer a revisão de álgebra em cima do que vocês já conhecem, ok? Para a gente não complicar o que não precisa ser complicado. Aí depois que a gente fazer a revisão, eu vou introduzir a notação de Dirac. E aí eu vou tentar mostrar para vocês como que as duas são simplesmente duas notações da mesma coisa, mas na hora da gente passar para a representação no espaço de Hilbert de sinais, nós vamos usar predominantemente a notação de Dirac. Ok? Então eu vou começar a revisão aqui e depois a gente vai fazer a transição para a notação de Dirac. Beleza, gente? Tem Beleza. Ok. alguma diferença fundamental assim entre as duas notações, assim? Porque para Não. mim O que é realmente diferente? Vocês lembram daquele trem espaço dual de álgebra? Lembro não, professor.
Dual a gente não chegou a ver. É que Mas tem uma sutileza em álgebra. Quando você faz o produto escalar de dois vetores, um desses vetores tem que estar no espaço dual. É tipo assim, um vetor é a coluna assim, o outro é a coluna... o vetor é a coluna assim, e o outro é assim. Esse aqui está no espaço dual. Nessa notação, essa questão ela é completamente absorvida. Ela não aparece nessa notação. E aqui ela aparece de maneira explícita. Quando você faz o produto escalar, você faz com o dual desse. Você quer chamar de cat, o dual dele é o bra, porque junto vira um bracket. Aí você tem uma coisa assim, V, U. Isso aqui é o produto escalar do cat U com o cat V, só que aí você tem que fazer a operação com o dual dele, que é essa flechinha virada para o outro lado. Então essa é a diferença principal. A questão do espaço dual fica explícita nessa notação. Mas nós não precisamos ir muito a fundo nisso, não. Eu estou mais chamando a atenção para isso só porque realmente alguém perguntou. Ok? Ok. Eu vou falar do Bra e do Cat depois, quando eu for introduzir a notação de Dirac, tá? Mas essa é a notação moderna. Por exemplo, meus alunos de pós-graduação, quando vai estudar um artigo, frequentemente eles vão ver essa notação. Nunca vi um paper com essa notação. Por isso que eu falei que essa aqui é meio quinta série, tem que a gente crescer um pouquinho na vida, né? Começar a usar a outra aqui. Uma que eu vejo muito é em negrito. Você tá lendo negócio e do nada metade das variáveis fica em negrito. Isso aí é bom para livro, né? Aqui para nossa lousa, impossível. Então vamos começar com a nossa revisão de álgebra. Que horas são? Esse meu relógio está errado. É 9 horas, tá ótimo. Tem tempo. Então a gente definiu a notação de vetores, né? Então, álgebra linear álgebra em geral, na verdade, não só linear, trata de dois objetos. Os vetores, que a gente vai colocar com uma flechinha, e o outro objeto é um operador, que eu vou representar como sendo uma letra maiúscula, geralmente T, ou às vezes eu uso A, às vezes eu uso B, mas não passa disso. Ai, meu cachorro me assustando. Desculpa, gente. Então, esse aqui vai ser o símbolo para o operador. Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês que se o operador for linear, a representação dele pode ser dada em forma de matriz. Mas essa é uma representação que faz referência a uma base específica. A representação geral dele é essa. Ok? Então, o que é um operador? É algo que modifica um vetor. Então, eu, por exemplo, posso representar essa modificação dizendo que V é o vetor que sai quando o operador T opera no vetor U. Então, essa igualdade, você lê, o vetor V é o resultado da operação do operador T no vetor U. Esse T é de transformada ou nada a ver? Não, isso não é uma transformada. Esse é um erro muito, muito comum, que a gente tem que... eu vou sempre enfatizar essa diferença. A transformada de Fourier, ela não é um operador. Um operador transforma um vetor em outro. Uma transformada só troca a base que você está representando. Esse é um dos principais conceitos que nós vamos ver. Mas é bom já começar agora, fazendo essa diferença. O operador tinha um vetor U, que era a sua música favorita. Era isso. Starway to Heaven. E tem o vetor V, que é o Starway to Heaven sem a guitarra. Porque o operador T é um filtro passa baixa. Entenderam? Alguém passou uma pergunta sem ouvir aí? Tiago? Não, ele falou que não precisa perguntar, não. Ele tava
pensando na notação de Dirac, eu acho. Ai, então eu perdi mesmo. Mas se quiser pode perguntar, eu volto. Daqui a pouco o Yuri inventa a nova parte da mecânica quântica. Cuidado, galera. Mas vocês estão entendendo a Não, tá diferença? de boa, tá de boa. Então, ó, imagina, isso aqui é um sinal, um vetor. Esse aqui é o outro vetor. Esse aqui aponta para cima, esse aqui aponta para baixo ou para o lado. Isso aqui é Stairway to Heaven. Isso aqui é só o baixo do Stairway to Heaven. E T seria um equalizador. Um filtro passa alta. Se U é uma música do AC/DC, isso aqui é um filtro passa alta, só passa frequência baixa. V é uma música do AC/DC sem o vocal, né? Tá entendendo? É outra coisa. Então, o operador transforma um vetor em outro vetor. Uma transformação, como a transformada de Fourier, ela não troca o vetor. O vetor é o mesmo. Ela só representa o mesmo vetor em uma outra base. A transformação linear que a gente viu em Algelin é um operador ou é uma transformada? Não sei do que você está falando. Aquela que é um vetor, a gente pega uma matriz, que ela é 3 colunas, por exemplo, né? 3. Aí ela pode fazer uma rotação, pode fazer uma... Se ela faz uma rotação, ela é um operador. Um operador. Se Okay. ela faz uma mudança de base, ela não é um operador. Ela faz uma transformação. Entendi. Não, André. Não é como se você aumentasse o volume da música. Se você aumentou o volume da música, você mudou o vetor. Você mudou ele de maneira trivial. Você multiplicou por uma constante. Mas você mudou o vetor. Você só trocou... André, você tem um apelido? Nossa, não tem amigo? Que triste. Tá, mas eu posso chamar de André ou posso chamar de Barcelos. Você continua sendo a mesma pessoa. É só o jeito que eu me refiro a você que mudou. Mas o objeto André é o mesmo. A transformação é só a maneira com que você expressa o vetor. É tipo o nome do vetor. Não é bem o nome, porque é mais do que isso. Mas... Não. Não, apesar de... Aliás, nunca mais vou até trocar nas outras de aula. T não é um transformador. T é um operador. Eu uso T porque é usual na literatura usar essa letra para operador. Mas ele não é transformador. Eu não estou falando de transformação aqui. Eu só vou falar de transformação. Eu não vou nem falar de transformação de um objeto que transforma um vetor em outro no contexto da revisão de álgebra. Eu vou falar indiretamente. Eu vou mostrar duas representações do mesmo vetor. Mas a gente vai falar de transformação mesmo, da operação matemática, no espaço de Hilbert só, que é a transformada de Fourier. Mas aqui, isso aqui é o operador. U é um objeto, V é outro. Se esse aqui for o André, esse aqui não é o André. Tá? Se fosse uma transformação, eu só coloquei André aqui e saiu... Esqueci seu sobrenome já. Tipo, nome, sobrenome, o nome e apelido. Você só trocou o jeito com que você... Barcelos. O jeito que você referencia o objeto. Mas aqui você trocou o objeto. Estão entendendo, gente? A gente vai voltar nisso várias vezes. Mas já vamos clarificar isso logo. Oi. Esse T pode ser um escalar, aliás, ele é necessariamente um escalar ou ele só pode ser? Tem outras formas de fazer também? Não, o T pode ser qualquer coisa, desde que ele transforme um vetor em outro. A gente vai ver daqui a pouco que se... Daqui a pouco eu quis dizer semana que vem. Que se esse operador for linear, a representação dele ele é definido por 4 números, se o espaço for bidimensional. Se ele for tridimensional, ele é definido por 9 números. Ou seja, ele é uma matriz. Se ele for linear, ele é uma matriz. Mas ele pode ser que não seja linear.
Pode ser, por exemplo, não, eu vou confundir vocês se eu for falar desse exemplo agora. Vai surgir exemplos onde vocês vão ver sistemas lineares e não lineares. Não vão passar a carroça na frente dos boi, não. Você está falando disso aqui? É isso que você está chamando de nabla? O aluno que perguntou. Pois é, quando você faz um rotacional é um operador. Porque o rotacional transforma um vetor em outro. Mas o divergente, não. O divergente não transforma um vetor em outro. Então, se você fizer isso aqui, você fez um produto escalar. Aí se ele leva um vetor a outro, se você aplicar um campo vetorial aqui, ele vai levar um campo vetorial em outro, porque um campo vetorial é só um conjunto de vetores. Mas eu fiquei na dúvida, tipo, ele é definido coletivamente, né? O rotacional. Ele depende do campo inteiro, né? Sim, o operador, de maneira geral, não depende de quem você colocou dentro. Ele é um objeto independente. Pensa que ele é uma máquina de transformar vetores. Então, ele sempre faz a mesma coisa com o vetor. Por exemplo, o operador rotação. Vamos supor que esse é um operador que rotaciona uma flechinha, o vetor no espaço euclidiano, de 30 graus. Não importa qual flechinha você entra, ela vai sair 30 graus, vamos supor, no sentido anti-horário. É um operador. Isso aqui tem uma complicação, tá? Porque ele leva um vetor num pseudo-vetor, mas vamos ignorar isso aí. Mas entendeu a diferença? Que isso aqui volta um vetor, um pseudo-vetor, na verdade, mas volta um vetor. Esse aqui não. Esse aqui volta em escalar. Dá pra você olhar a dimensão, né? Porque o divergente colapsa para zero, né? Um ponto. Ele transforma o vetor no escalar. É. Então ele não é um operador nesse sentido. Vocês viram que eu defini o operador como objeto matemático que transforma um vetor em outro. Esse exemplo não satisfez. Esse aqui também não, mas vamos ignorar a diferença entre vetor e pseudo-vetor. Só a título de exemplo. Então tá claro? Apesar de ter o mesmo nome de letra de transformada, Então, professor, não é uma transformada, tá? Não, é um operador. Não é uma transformação linear, né? Não, nós vamos reservar o nome transformação linear para uma operação. Ai, que problema do português que me dá isso. Que muda a base, mas não muda o vetor, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver, tá? Daqui a pouco a gente vai ver que um vetor ele pode ser escrito em termos de uma base. Então, vamos supor que um vetor U possa ser escrito em termos de vetores base x e y, ou de vetores base, sei lá, y, eu vou pôr aqui A1, A2, que é uma notação que eu uso ao longo do curso. A e B, vamos supor. Vamos supor que x e y seja uma base, e A e B seja outra base, tá? Uma transformação, simplesmente, você me conta quem é A e B, eu te conto quem é esse aqui. Então, simplesmente trocou as coordenadas. Mas não trocou o vetor, é o mesmo vetor. Você só está trocando o jeito que você expressa. Se você me der A e B, minúsculo, você está expressando esse vetor na base x e y. Mas às vezes você me pergunta, mas como é que eu posso expressar esse vetor, o mesmo vetor, na base A e... O A ficou... Na base WZ. Como é que eu posso expressar na base WZ? Ou seja, quais são as coordenadas dele na base WZ? É A maiúsculo e B maiúsculo.
Você não trocou o vetor. É tipo o André e o Barcelos. Seu nome, seu apelido. É só o jeito que você referencia ele que muda. Entendi. Tá entendendo? Entendi. É só a referência. Nome, apelido. Mas não mudou a pessoa. O operador trocou o vetor. Ele virou um vetor V. O vetor V tem outras coordenadas aqui. Tem a coordenada, sei lá, C e D aqui. Ou C maiúsculo e D maiúsculo aqui. Aqui, eu entrei com U, saí com V. Mudei o vetor. Uma transformação não vai mudar o vetor. Só vai trocar a base. Em vez de expressar o vetor nessa base, ele vai expressar nessa. Então, você me conta as coordenadas nessa base, eu faço a transformação, obtenho as coordenadas nessa base. Mas vocês veem que a transformação tem que fazer referência a qual base você está saindo, qual base você está chegando. Ela depende da base. Professor, Oi. uma transformação, então, ela, acho que o senhor já disse, pode ser representada através de uma matriz. Esse aqui é o operador, tá? Como é que vocês representaram isso? Eu estou tomando muito cuidado porque a nomenclatura é sutil. Os nomes são tudo parecidos. Não, então, professor, eu dei uma olhadinha rápida aqui nos slides de álgebra linear e eu acho que o que o senhor está chamando de transformação, para a gente chamava de mudança de base só. E o que o senhor está chamando de operador, a gente chamava de transformação linear. Eu não sei se falei besteira agora. Não. Isso pode... Não tem uma consistência de notação quando você passa de álgebra para física e engenharia, mas a gente precisa definir nossos termos bem definidos para a gente não confundir a cabeça. Então, no seu curso de álgebra, vocês viram uma matriz que chamava matriz mudança de base, que na verdade era duas matrizes, você põe uma na frente e uma atrás? Uhum. Sim, a gente Em viu. GA e em Argelino. Isso. Aquela operação fazia isso. Ela não mudava o vetor. Ela só fazia isso. Ela não mudava o vetor. Tá? Mas se você tem uma matriz rotação, cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ, você está fazendo isso aqui. Você está mudando o vetor. Às vezes, a operação rotação parece com a operação mudança de base, porque muitas vezes o exemplo de rotação é dado com uma rotação da base. E aí, às vezes, os alunos confundem. Então, eu posso ter essa base e essa base. E ela está rotacionada. Aí, vamos supor que eu tenho um vetor aqui. Eu posso aplicar uma rotação nesse vetor e trazer ele para cá. Quer dizer que eu peguei esse vetor e girei ele. É um outro vetor. Nessa mesma base, eu mudei as coordenadas. Ou eu posso falar, eu vou representar esse mesmo vetor nessa base. Aí fica parecendo que você girou o vetor, mas o vetor é o mesmo. Se ele aponta para Gureatã, ele continua apontando para Gureatã. Mas às vezes você está já olhando para lá ou você está olhando para trás e aí muda em relação a você. Mas o objeto em si não muda. Esclareceu um pouquinho? Isso dá uma confusão enorme por causa desse problema de a mudança de base parecer que às vezes o vetor foi rotacionado, entendeu? É só você pensar numa bússola. Tipo, a bússola sempre aponta a ponta do norte. Você pode rodar quando você quiser. Exatamente. Aí você fala, eu vou definir uma coordenada. Um vetor está apontando para o norte e o outro está apontando na horizontal. Nesse sistema de coordenada, norte está sempre alinhado com o eixo vertical. Se você definir um outro vetor coordenada, o seu norte agora está na diagonal. Mas o norte continua sendo norte. É o mesmo vetor. Eu estou vendo que tá bombando o chat aqui, né? Deixa eu dar uma... Não, a turma tá pedindo uma analogia com música. A minha ideia era, tipo, é o mesmo cantor, só muda o lugar do show. Vai fazer um show no Lollapalooza, o outro vai fazer um show, sei lá. Não, vocês querem um exemplo de música, de mudança? O que eu quero dizer com mudança de base se o sinal for uma música?
Professora, a gente está tentando discutir aqui. Eu estava falando que o que eu pensava era, por exemplo, captar o som ao vivo e eu ouvir no meu fone, ou fazer uma mudança dentro do meu computador para MP3 e MP4. Não seria alguma coisa assim? Tipo, a questão da música em si, o sinal dela. Eu vou ter que... Eu vou precisar apagar isso para responder a pergunta de vocês. Isso já é adiantando. Eu vou estar entrando na parte de sinais. Mas eu estou vendo que tá tendo confusão. Se você trocar a língua, Gabriel, você trocou o sinal. Você não trocou a informação, mas você trocou o sinal. Então não está certo a analogia, não. Se você toca uma música agora e você toca uma música depois, a mesma música, você também trocou o sinal. Um e o outro tem representações matemáticas diferentes. Então isso também está errado. Eu vou tentar mostrar para vocês como é que isso vai aparecer no exemplo sinal de música, tá? Então, se eu tenho um equalizador, eu mudei a música, eu mudei o sinal. Agora, como é que é uma mudança de representação? Você poderia pegar, eu não sei se está certo, mas se fosse, por exemplo, a partitura da música e a música tocada. Está mais parecido com isso, com a questão da partitura. Mas eu vou ser mais... Você já está no caminho mais certo. Tá? Mas vamos supor que eu tenho uma música. O que é uma música? Não é um padrão que varia no tempo? Eu não posso representar ela como se fosse uma função? Ou seja, para cada instante de tempo, eu tenho uma amplitude diferente. É isso uma música, não é um sinal sonoro. Entenderam? Certo. Então eu vou fazer um desenho, vamos supor que representa a nossa música. Eu vou pegar o exemplo que eu mais gosto de usar em sinais sistemas, que é o AC/DC, tá? Porque é bem óbvio que você tem o baixo e o resto é só agudo. Então eu vou colocar uma coisa assim, vamos supor que isso aqui é lá uma música Jailbreak. Tá? Obviamente não tem essa cara, mas eu sou péssimo para desenhar, e também, mesmo se eu fosse bom, né? Não ia dar. Então vamos supor que essa é a sua música. Deixa eu primeiro contar o que não é uma transformação. Vamos supor que essa seja a sua música, a mesma música, Jailbreak. Você tocou ela, sei lá, no dia do seu aniversário, à meia-noite. Vamos supor que agora você vai tocar a mesma música, no mesmo CD, no mesmo... Ó, eu sou velho, né? Mesmo MP3, no mesmo toca-música. Mesma coisa, tudo igual. Mas você tocou ela no seu próximo aniversário, 1 ano depois. Não é o mesmo sinal. Agora você tem que chamar o seu novo sinal de G de T. Ele é esse sinal aqui, mas deslocado no tempo. Então é como se ele começasse aqui agora. E aí eu tentaria repetir a mesma forma de onda aqui. Mesma música, tocada em outro tempo é outro sinal. É óbvio que eles vão estar relacionados, né? Você pode dizer que G de T é igual a F de T menos T0. Mas é outro sinal. Ok? Não são 2 representações diferentes do mesmo sinal. São 2 sinais representados na mesma base, que é a base do tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que qual é a relação algébrica desse desenho? Aonde estão as coordenadas? As coordenadas é cada instante de tempo. Cada instante de tempo aqui é uma coordenada. Então, quando você representa um sinal no tempo, é como se você estivesse representando na coordenada cartesiana, no x e y. Cada pontinho aqui é um número diferente. Isso aqui é uma coordenada, isso aqui é outra coordenada. Quantas coordenadas você tem? Infinitas, porque é um contínuo de coordenadas. Correto? Beleza. Certo. Então agora vamos pegar um exemplo de o que é uma mudança de base. Como que eu represento o mesmo sinal, jailbreak, tocado no mesmo aniversário, no mesmo ano, na mesma hora, na mesma coisa, tudo igual, o mesmo sinal.
idêntico, não mudou nada, a mesma representação em uma outra base. Tem vários jeitos de fazer isso, mas a mais importante é na base de Fourier. A base de Fourier é, em vez de T aqui, você tem F. E ela, na verdade, você tem duas informações diferentes. Módulo e amplitude. Eu vou desenhar só o módulo, mas você tem dois números que definem a sua coordenada. Então, você teria aqui, por exemplo, o módulo da transformada de Fourier de f de t. Vamos supor que seja assim. Eu vou ensinar para vocês como obter essa informação dessa. Eu teria que ter um outro desenho que teria a fase. Cada f aqui é uma coordenada. Então, isso aqui é uma coordenada, esse f é uma coordenada, o valor da coordenada, perdão, o f é um índice da coordenada. O valor da coordenada é esse, mas é o mesmo sinal. Se você me contar quem é esse cara junto com a fase, é a mesma coisa que você me contar quem é esse cara me dando as amplitudes no tempo. Que informação está sendo carregada aqui? Aqui ele está te contando qual a amplitude de cada função cossenoidal e a fase está te contando onde que ela está no tempo de cada componente que forma a sua música. Então é como se fosse assim. Pega um acorde. Vamos supor que você tem um violão. Aí você põe seus dedinhos lá no violão e bate, e faz a corda vibrar ao mesmo tempo. E capta a informação com uma membrana. Você está captando essa informação aqui. Você está captando ela no tempo. É o conjunto de todas as ondas, de todas as cordas que vibrou a membrana ao mesmo tempo. Se você me der essa informação, você está me contando como que cada corda do violão, separada, vibrou, com qual frequência. Nesse caso seria discreto, você teria só algumas frequências, não seria contínuo, no caso do violão. Mas você estaria me dando a amplitude da vibração de cada corda e o tempo, que seria a fase, aonde que você começa a vibrar. Ambos carregam a informação do mesmo sinal. Aqui já está composto. E aqui está tipo cada nota que compôs o seu acorde, com a amplitude dela, a informação de frequência onde que ela está, né? Nesse exemplo, você teria tipo um negócio aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Você estaria, essa corda aqui eu bate mais forte, essa aqui um pouco mais fraco. E a informação de fase, ou seja, quando que a corda começou a vibrar, estaria na fase dessa função, que é uma função complexa. E aí você está representando o mesmo objeto, o mesmo sinal, em duas bases diferentes. Mas é o mesmo sinal. Esclareceu, gente? Tudo certo. Tranquilo. Então, o que chegou mais perto foi o rapaz que falou lá da partitura. Porque a partitura está te contando mais ou menos isso aqui. E a hora que, vamos supor que você está lá no piano, a partitura está falando, aperta a tecla que te dá essa frequência e essa, e essa, e essa. A hora que você aperta tudo junto, você tem isso gravar, você tem a mesma informação. É o mesmo sinal. É que a partitura é um conjunto de instrução, né? No espaço de Fourier. Então, a transformada mantém a informação. Mas é importante você entender, Arthur, que um operador também pode manter a informação. Porque ele pode mudar o código. Por isso que eu falei para o aluno que trocou de língua, na verdade, é sinal diferente. Cadê o Arthur? Arthur, você está me ouvindo? Estou sim. Então, cuidado. A transformada mantém a informação não está exatamente correto, porque está correto, mas não está completo. Completo é falar, a transformada mantém o sinal. Vou te dar um exemplo onde a transformada mantém a informação, mas não mantém o sinal. Então não é uma transformada, é um operador. Vamos supor que você fala para sua mãe, mãe, eu te amo. E você capta
essa fala, sua mãe capta, né, para gravar para posteridade. Aí ela tem um sinal assim, não tem? Sim. Então tá aqui, Arthur falando para a mãe dele, mãe, eu te Vai amo. mandar no grupo do Zap. Vai, para todas as suas tias. Você pode representar a sua frase lá na decomposição em frequência. Tá lá, mãe, eu te amo, tá, é a transformada da informação. Mas vamos supor que sua mãe quer passar muito inveja nas suas tias, e além do filho contar que o filho ama elas, ele também quer contar que o filho sabe falar inglês. Aí ela pede, repete para mim, filho. Fala que você me ama em inglês agora. Aí você fala, mommy, I love you. Sai outra coisa. É um outro sinal, mas com a mesma informação. Você é um bom filho. A informação não mudou, mas o sinal mudou. Então, se você tiver um sistema que é um tradutor que transforma a sua frase, mãe, eu te amo, na frase, mommy, I love you, com a mesma voz, tudo certinho, ele é um operador, não é uma transformação. Por quê? Porque ele eu tenho que falar transformou, né? Um sinal em outro sinal. Tá vendo o problema? Que o verbo não bate Ele com pegou um e levou o um outro. sujeito. Você tinha um sinal, agora você tem outro. Mas você não mudou a informação. O sinal mudou porque você mudou o código, você mudou a língua. Mas você mudou o sinal. Essa distinção, assim, quando fala de transformar de operador com aqueles objetos matemáticos, é bem mais fácil de enxergar do que quando a gente fala conceitualmente, assim. Mas você só vai entender quando você fizer esse tipo de analogia. Por isso que eu quis aqui adiantar essa discussão de base no espaço de Hilbert, porque, pelo que eu entendi aí do chat, vocês estavam tentando achar o exemplo em música, né? E tá ótimo, é isso mesmo que vocês têm que fazer. Vocês têm que digerir a parte formal em exemplos do cotidiano. Então vocês estão de parabéns aí. Mas, Giovana, você vai dormir hoje? Agora eu vou, professor. Obrigada. Beleza, então. Então o operador muda o sinal. Você tinha um sinal, você tem outro. O sinal, ele é composto tanto da informação como do código. Então, se você mudar o código, você muda o sinal. Pergunta. Suponha que você está acompanhando o sinal lá do Arthur, né? O Arthur, que ama a mãe dele. Então, o Arthur falou, mãe, eu te amo. Isso aqui é a representação da vibração do ar. Só que a mãe dele foi gravar. Agora isso aqui virou um sinal elétrico, que entrou lá no seu circuito. Se o sinal elétrico não causar distorção, ele mudou o sinal? O sinal, mãe, eu te amo, vibração sonora, e o sinal, mãe, eu te amo, que está encapsulado em variação de tensão, agora não é mais, isso aqui não é mais amplitude de ar, isso aqui agora virou volts, mudou o sinal? Acho que não. É só outra representação. É o mesmo sinal, você mudou só o meio onde ele está propagando, mas é o mesmo sinal. O sinal para a gente é o padrão, entendeu? Mas aí você tem que ignorar o sistema, né? Você pensa só, tipo, teoricamente, o sistema perfeito, né? Que não tem resistência do ar nem nada. Você está ignorando o transdutor, que é o nome chique para membrana. É o objeto que passa o sinal de um domínio físico para outro domínio físico. Ele não nem vai ser o sistema, o transdutor. Ele é parte do sistema, né? Mas a gente está focado em sistema em uma coisa. O sistema vai transformar um sinal em outro. Tipo F para G. Tá vendo a desgraça, gente? Eu falo transformar um sinal em outro. Quem transforma um sinal em outro? O operador. Uma transformação não transforma um sinal em outro, só troca coordenada. Pode usar a palavra altera? Ótimo, altera. Ele altera o sinal. Eu acho que é esse o termo que eu uso nas notas de aula. Mas ficou claro, então, a distinção? Isso não é um problema nem de português, isso é um problema da sutileza, né? Mas isso é uma sutileza que, na verdade, é um murro na cara. É tão sutil quanto um rinoceronte.
Por quê? Porque se você escrever na prova que a transformada de Fourier transforma um sinal em outro, eu zero sua questão na hora. Esse é um erro muito grave. A transformada de Fourier não transforma um sinal em outro. Ele muda a base que se representa o mesmo sinal, mas é o mesmo sinal. Entendeu, André? Então vamos. É uma sutileza meio rústica. Professor, então só para confirmar antes que o senhor apague, me apagou um pouco, mas não tem problema. O que alterou esse F de T para o G de T foi um operador. Nesse meu exemplo, foi um sistema que traduziu mami, eu te amo, mãe, eu te amo, para mami, I love, entendeu? Tá, aí foi um operador T. Isso. Fez isso, ok. Ou A ou B. Tá. Isso mesmo, Stefano. Não comete esse erro. Alguns erros são mortais. Esse é um exemplo de um erro mortal. Falar que transformada de Fourier transforma um sinal em outro. Isso não é verdade. Ela só muda a representação do sinal, do tempo para a frequência. Tá desatando os nós aí, pessoal da nomenclatura? Sim. Pode, claro que pode, Thiago. Por exemplo, um equalizador, ele não muda a informação? Vamos supor que tem um cantor de ópera que fala a vida é bela. E o vocalista do AC/DC fala, mas é dura. E aí você tem um sinal que é composto dessas duas frases. Um cara falando, a vida é bela, e outro, mas é dura. Um grave e o outro agudo. Se você passar esse sinal por... Qual a informação que esse sinal carrega? Vamos escrever. A vida é bela, mas é dura. Qual a informação? Não, vamos dizer que é uma informação realista, né? É bela, mas não é nem tanto. Blá, 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 blá. Vamos supor que essa parte do sinal foi codificada com uma voz grave. E essa parte foi codificada com uma voz aguda. Você passa esse sinal por um filtro passa altas. Você corta essa parte, você mudou a informação, você só está falando que a vida é bela agora. Correto? Ou se você corta o grave, você só está falando que mais é dura, que não tem nada a ver nem com vida, você mudou a informação. Então, definitivamente, um operador pode mudar a informação, porque ele muda o sinal. Se ele transforma um sinal em outro, pode ser que você perdeu a informação. Entendeu, Thiago? Não, Johnny, não, expansão em série de... A transformada de Fourier não é uma expansão em série de Taylor. Uma expansão em série de Taylor é uma aproximação de uma função. Enquanto a transformada de Fourier, ou série de Fourier, é só uma representação diferente da mesma função. Tá absolutamente errado, tá muito errado. Escreve aí, Maurício. Tá errado demais. Não. Só se você for pro infinito, né? Então, eu quero que vocês pensem assim. A base de Fourier não é a única base possível. Você pode pegar... Vai existir funções, Arthur, onde você tem uma representação dela perfeita, com uma série de polinômios. Ok? Mas, geralmente, a gente não usa Taylor para mudar a representação de uma função. Você usa Taylor para aproximar uma função. Você está mudando a representação dela, mas você também está mudando a função. Por isso que eu quero que você faça essa distinção, entendeu, Arthur?
Porque você fez uma aproximação. Oi, fala. É porque Fourier dá conta de basicamente tudo que você botar, né? Mesmo que seja descontínuo. Ou... Já Taylor tem algumas limitações, né? Tem funções que não dá para você fazer a série de Taylor. A série de Taylor é um caso particular da desculpa, você falou Taylor, né? Uhum. Isso, então, de maneira geral, a série de Taylor, você não mudou só a representação. Você mudou a representação, mas você distorceu a função. E geralmente você quer cortar a sua série no primeiro, no segundo, no máximo no terceiro termo, entendeu? Uhum. Então você Fourier tá... é mais eficiente também, né? Oi? Isso. Fourier também é mais eficiente nisso, né? É outro jogo, é outra história. É outra história. Fourier, você tá... Quando você faz a transformada de Fourier, quando você está trabalhando com um sistema linear invariante no tempo, você faz a transformada de Fourier porque essa é a base mais conveniente, porque é a base de autovetores. Isso é um dos principais elementos que nós vamos estudar no curso. Eu vou mostrar para vocês que quando você tem um sistema que é linear invariante no tempo, a base de Fourier ela é uma base de autovetores. Aí ela diagonaliza o problema. Ela faz o problema ficar mais fácil. Então você troca a base para facilitar a análise. Você vai para a base mais conveniente. Série polinômio de Taylor, você geralmente tem uma função muito complicada e você está interessado em estudar ela só na vizinhança de uma região. Às vezes você nem conhece a função suficiente para você ter a transformada de Fourier dela. Mas você conhece ela em torno de uma região. E aí você faz a aproximação em polinômio de Taylor. Então as motivações são diferentes. Entendeu, Arthur? Sim, a aplicação é bem diferente das duas. Não são completamente diferentes, porque no fim das contas você mudou a representação da sua função. Mas quando você faz transformada de Fourier, se for um sinal físico, ela é exata, você não perdeu informação. O polinômio de Taylor você perdeu. Aí você pode dizer que você transformou a sua função em outra. Aí você pode entender como um operador nesse sentido. Apesar de que você tem que tomar cuidado, porque apesar de você ter mudado a sua função, o seu objetivo é mudar ela o menos possível, né? Você ter a aproximação melhor possível. Entenderam? Beleza. O aluno que me perguntou se está errado, você entendeu por que está errado falar que a transformada de Fourier transforma um sinal em outro? Sim, tem. Eu já perdi no chat aqui. Quem que foi? Fui eu, Maurício. Eu entendi que tá muito errado. Mas você entendeu por quê, né? Sim. Eduardo, eu preciso que você elabore a sua pergunta. Eu acho que eu não entendi ela. Professor, seria mais ou menos assim, eu tenho um áudio, né? Eu vou usar um microfone para poder fazer um sinal elétrico que representa ele, certo? Uhum. Nesse caso, nos exemplos até agora era meio que, por exemplo, eu tenho a mesma música, dois áudios diferentes, só que... Bem, eu não vou entrar em detalhes, mas só aquilo ali. Só que agora seria com áudio e sinal elétrico, né? Pois então, no caso, na minha cabeça seria como se eles fossem com conjuntos vetoriais diferentes, sabe? E você está fazendo uma transformação entre eles. Tem uma certa correspondência, mas não são a mesma coisa, sabe? Então, mas... Você está perguntando qual a diferença de uma música que é um sinal que está no ar para a mesma música que é um sinal que está no circuito? Basicamente, na minha cabeça, como eles são assim, coisas diferentes, não poderia ser um operador linear, mas uma transformação, porque tipo, são conjuntos vetoriais diferentes, sabe? Eu acho. Não é nenhum nem outro. Eu dei esse exemplo agora mesmo, você deve ter perdido. Por exemplo, se você tem uma música
ela é representada aqui, tá? Em T. Então, essa aqui é a sua música. E ela está no ar, quando você passa ela para o sinal elétrico, por exemplo, é o mesmo. Eu não vou nem desenhar de novo, porque eu não vou conseguir fazer igual. Então, se você tem um sinal, que é uma música, e está no ar, e você tem um sinal que é a mesma música, o mesmo padrão, mas você trocou aqui de amplitude de ar para volts, mas é o mesmo desenho, é o mesmo sinal. Não é nem o operador, nem a transformação, nem nada. É o mesmo sinal. Para a gente, o sinal não importa se ele está no ar, se ele está letras, se ele está circuito elétrico, ou se ele é só seu pensamento. O que importa é o padrão. É o F de T que define o sinal. Como ele está, qual meio físico codifica ele, não importa para a gente. Entendeu? Então a gente vai sempre trabalhar com operadores lineares, que alteram fundamentalmente alguma coisa no sinal, e mudança de base, que é só representar o mesmo sinal de outra maneira, tipo cosseno e cosseno. Exatamente. Então, se eu dizer que F de T sofreu uma operação, eu quero dizer que ele passou por um circuito, passou por alguma coisa, propagação, alguma coisa que a hora que eu for desenhar o sinal de novo, é outro sinal, eu vou ter que dar outro nome para ele, vou ter que chamar ele de G de T. Ele era F de T, agora ele virou G de T. O operador fez isso. Ok. Eu só estava preocupado com a questão de transformação linear, né? Porque como operador linear é um tipo específico de transformação, eu fiquei assim, poxa, mas se tiver alguma transformação em algum momento, sabe? Aí vai ficar aquele T para mudança de base, só que a gente vai ter transformação linear também, né? Então, você vai ver que um operador linear, ele vai ter ele tem um objeto matemático que representa ele. O que você está chamando de transformação linear provavelmente é a mudança de um sinal no outro, não é? Ou só a mudança de base? Seria uma mudança de um sinal para o outro, isso. Um sinal para o outro. Se essa mudança for linear, no espaço euclidiano, a gente já vai ver isso na aula que vem, existe um objeto matemático que representa essa operação. É uma matriz. Se ele for no espaço de Hilbert, no espaço de funções, você também tem um objeto matemático que representa o seu operador. Alguém gostaria de sugerir qual é esse objeto matemático que representa o operador? O operador. Uma função? Não, a função representa o sinal. Uma matriz? A matriz representa o operador no espaço de euclidiano. E no espaço de funções? Que agora o sinal é uma função. Quem é que representa o operador? Qual objeto matemático transforma uma função na outra? Uma derivada integral, professor? Uma equação diferencial, exatamente. Então, a equação diferencial é a matriz no nosso espaço de função. Se ela for linear, é uma equação diferencial linear. Esse vai ser o operador. Entenderam? Então, os vetores lá vão virar sinais, funções, e as matrizes vão virar EDO. Tá entendendo, gente? Professor, eu quero só confirmar se a razão que eu estou pensando está certo. Então, dizer que a transformada de Fourier transforma um sinal em outro está muito errado, porque essa transformada de Fourier, ela só molda o sinal de um outro jeito, mas ainda assim é o mesmo sinal. Não usa a palavra molda. Ixi. Porque moldar, o que você pensa em moldar? Você pensa no filme do Ghost, né? Da mocinha lá, fazendo o barro lá. Moldar, você não lembra disso? Sim. Vocês conhecem o filme do Ghost? Na sessão da tarde passava direto. Então você não trocou, você não fez um vaso, você não fez nada. Você não fez nada com o sinal. Você só mudou o jeito que você está contando quem é o sinal. É como se eu trocasse o vaso de lugar. Não, porque se você trocar o vaso de lugar, você trocou o vaso de lugar. Vixe. Ó,
a Letícia perguntou, com representação de uma função pela frequência, por que não perdemos informação? Eu vou juntar a pergunta da Letícia com quem que está conversando comigo agora? Sou eu, Maurício. Maurício. É assim. Vamos pensar matematicamente, graficamente. Me fala o nome de uma música que você gosta. Quem que é mesmo? Maurício? Isso. Então me fala o nome de uma música que você gosta, Maurício. Pode ser Highway to Hell. Tá, vixe, eu tava achando que era To Heaven. Maurício tá dark. Letícia, presta atenção. Não perde, porque aqui... Peraí, antes de eu responder, eu preciso responder Letícia. Esse f de f é uma função complexa. O módulo e a fase estão dentro dessa função. Então, eu tenho que fazer 2 plots do módulo e da fase do f de f. A coordenada é uma função complexa. Então, por exemplo, qual é a coordenada para essa frequência? Tem 2 números, a amplitude e a fase que definem ela. Então, você tem informação de fase, Letícia. Se você perder informação de fase, foi para o beleléu mesmo. Mas a informação de fase está aqui, porque f é um número complexo. Entendeu? Você está absolutamente correta. Se for só módulo, dançou. Mas a gente tem a fase, porque f é um número complexo. Então, vamos pegar o Highway to Hell do Maurício. Então, pensa assim, Maurício. Vamos supor que você tem um amigo novo, o Bruno. Não sei se vocês são amigos, mas agora vocês são, tá? Bruno e Maurício são amigos. Okay. E aí o Bruno pergunta, qual que é a sua música favorita? Aí você fala, Bru, Highway to Hell. Aí o Bruno fala, mas sei lá que música que é essa. Como que você vai contar para ele qual é a sua música? Você tem que dar esse desenho para ele. Você tem que falar assim, Bru, se você for lá, pegar uma membrana e vibrar ela de maneira que nesse instante de tempo ela tem essa amplitude, depois ela tem essa, depois 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 você tem Highway to Hell. Você não contou pro Bruno quem é Highway to Hell? Dando esse desenho para ele? Sim. Como você contou quem é Highway to Hell? Você contou para ele o que ele tem que fazer com uma membrana. No caso, seria a corda vocal dele, né? O que é uma partitura? É esse conjunto de informação de maneira mais sofisticada. Entendeu? Ok. Então, você contou quem é Highway to Hell para ele. Aí o Bruno fala assim, tá complicado isso aí. Eu não sei fazer, não sei, eu não controlo minha voz bom assim. Mas eu tenho um gerador de sinais aqui no meu laboratório. Não tem como eu ouvir Highway to Hell com esse gerador de sinais? Aí você fala assim, sim, tem. Em vez de vibrar cada membrana assim, pega o seu gerador de sinais. O seu gerador de sinais, ele gera ondas senoidais, ok? Com várias frequências. A onda que tem é o nível DC, você põe essa amplitude e essa fase. A onda que tem essa frequência, você põe essa amplitude e essa fase. A que tem essa, você põe essa amplitude, essa fase. Essa amplitude, essa fase. Aí você toca todas essas frequências ao mesmo tempo. Você gera todas essas frequências ao mesmo tempo. O que você tem? Você tem Highway to Hell. Você contou a informação do mesmo sinal de 2 jeitos diferentes para ele, mas é o mesmo sinal. Um deles você contou como que tem que vibrar no tempo. E o outro você contou quais são as componentes de frequências que compõem o seu sinal. Certo. Entendeu a diferença? Uhum. Mas foi Highway to Hell. Entendi. Esclareceu? E a transformada de Fourier te permite encontrar essas coordenadas dessas coordenadas, mas é a coordenada do mesmo sinal. Só que numa base diferente. Tá. Entendi. Aqui, o conjunto de instrução é quais são as amplitudes e quais são as fases de todos os cossenos que compõem o seu sinal. E aqui é com amplitude já no tempo. Uma vez que você somar tudo isso, o que você vai ter?
Uma vez que você puser todas essas ondas cossenoidais e tocar elas ao mesmo tempo, como é que o seu ouvido vai vibrar? Vai vibrar assim. Ah, entendi. Obrigado mesmo. Esclareceu que não é moldar o sinal? Sim, agora sim. Sim, Johnny, você precisa. E essa informação vai estar aqui na fase, vai estar no espectro de fase. Uma das coisas que vocês vão aprender é que se você simplesmente deslocar o sinal aqui, no tempo, o jeito que essa fase muda é de um jeito bem específico. Ela causa uma modulação de fase linear. A gente vai ver isso nas propriedades de transformada de Fourier. Mas toda a informação, quando é que ele começou, quando é que ele terminou, está aqui. Se você pegar e escrever vários cossenos, cada um com essa amplitude, cada um com essa fase e essas frequências, você tocou o seu sinal. Meio complicado, mas a hora que você absorve é um pouco óbvio, não é? Ou não? Tem que precisar digerir um pouquinho ainda, professor. Tá, mas a questão da partitura ela é bem próxima, porque a partitura é mais ou menos isso aqui que você está contando pro cara, tá? A fase está na sequência da partitura. Uma coisa que é interessante é que você pode reverter o processo, né? Igual se eu tenho Fourier de uma função, eu posso achar a função. Se eu tenho uma partitura, eu posso tocar a música. Aquilo vai ser exatamente a mesma música, né? Mas aproximadamente igual. Acho que o professor caiu. Travou aqui também. Voltei, né? Porque apareceu. O pessoal tava falando comigo, eu tava ouvindo, mas o Google tava me contando que eu caí. Entendi, não. Bom, repete, por favor. Eu distraí com o trem girando aqui. Não, eu tava falando que é interessante que você pode recuperar, né? Do Fourier ou da sua mudança de base para outra. Mas Igual... note que você não está recuperando o sinal. Você está recuperando simplesmente as coordenadas que representam o sinal. Uhum. Se você me der essa coordenada, eu posso te dizer quais são essas. Se você me der essas, eu posso te dizer quais são essas. Mas você não mudou o sinal. Tá clara a diferença? Uhum. É por isso que a partitura não é perfeita, porque no mundo real a gente sabe que não é exatamente a mesma coisa você ler uma partitura e ouvir uma música depois. Por isso não é perfeito. Isso aqui é perfeito. Então são dois jeitos diferentes de representar o mesmo sinal. Igualzinho eu escrevi agora mesmo. U igual a x mais by. Ou o mesmo U igual a maiúsculo W mais BZ. É o mesmo vetor. Você pode me contar IB. Se eu sei quem são as duas bases, eu extraio quem é o A maiúsculo e o B maiúsculo. Se você me der isso aqui, eu consigo achar esse. Se você me der isso, eu acho isso. Me dá isso, quer dizer, me dá o A e B. Na base canônica, que é o tempo. Me dá isso, quer dizer, me dá os Fs aqui. Para cada E, tipo, um T é o A, o outro T é o B. Um T que representa o X e o outro o Y. Um F é o A e o outro F vai a amplitude dá o B. Então você só está trocando a base. Professor, seria como se eu falasse pro músico, desse uma partitura pro músico, só que ele fala, não sei ler partitura, só sei ler cifra. Aí eu dou a cifra pra ele, é a mesma coisa? O que é a cifra? Define a cifra. É que partitura você tem as notas musicais, você tem o pentagrama, que é assim, pentagrama não. Você tem as 5 linhas. A cifra é o número na corda que ele vai ter que bater. É o número da casa. A cifra é específica do violão. Os dois são dois jeitos diferentes de dar essa informação aqui. Isso. Mas você está dando essa informação. Você não está dando essa, entendeu? Porque como é que o cara vai? O que o cara vai fazer com essa informação? Por isso que alguém perguntou aqui.
Você vai passar. Tiago, se eu vou passar isso no futuro, você está perguntando se eu vou voltar nessas coisas mais para frente? É essa a pergunta, Tiago? Não é uma pergunta não, professor. É que você comentou se estava tudo bem. E eu comentei que acho que mesmo a gente não entendendo a diferença, né? Por exemplo, da transformada para o sinal ou para o operador, eu acho que você vai sanar essa dúvida durante o curso. Não, eu vou voltar nisso várias vezes, mas seria interessante vocês já terem uma boa ideia de onde que a gente quer chegar. Então, e a questão de diferença de operação, trocar o vetor um outro e mudança de base, já vai aparecer na revisão de álgebra. Na transformação, então, o que transforma é a natureza do argumento da função sendo analisada. Na transformação, transforma as coordenadas. Você está representando, num caso, numa base, no outro caso, outra base. Você mudou as coordenadas, entendeu, André? A minha dúvida, na verdade, era, mas no comentário, é que você passa do tempo para a frequência. Isso. Então, o argumento, então a natureza do argumento muda. Seria, porque isso aqui é como se você mudasse de base canônica para outra base. Isso aqui é só o índice. Aí tá certo chamar isso do argumento da função quando é um sinal? Mas não é só o argumento, porque isso aqui é um desenho, esse aqui é outro, tá vendo? Eu só não troquei o T para F, eu troquei o desenho. Entendeu? Sim, a função também. A própria função muda, é o sinal que não muda. Mudou só as coordenadas. Então, mas se a função muda, então continua sendo uma transformada. Continua, porque você não mudou o sinal, você não mudou o objeto matemático, o sinal. Sim. Entendeu? Só mudou o jeito que você representa. Isso aqui pode ser uma função triângulo e isso aqui é uma função quadrada. Mas contém a mesma informação. Mas esse aqui é o sinal na base do tempo, esse aqui é o mesmo sinal na base da frequência. Entendeu? Sim. Você pode pensar que o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol é a base. Cada um é uma frequência diferente, Ricardo. Pessoal, eu tenho uma reunião com um grupo de pesquisa, meu grupo de pesquisa agora às 10, eu vou ter que encerrar a aula, tá? Eu imagino que vocês têm aula também, né? Então, na aula que vem, nós vamos começar a revisão de álgebra definindo o produto escalar, ok? E aí, se vocês tiverem mais dúvida a respeito do que a gente discutiu hoje, pode trazer no começo da aula que vem. Bom final de semana, professor. Ok. Obrigado pela aula, professor. Também. Até a próxima. Vocês encontram amanhã, né, gente? Tem aula amanhã. Tem aula amanhã. Tchau. Até amanhã, professor. Tchau. Tá, Thiago, você põe depois que eu mandar lá no Moodle, tá? Por favor. Beleza, professor. Tá certo. Até mais, pessoal.